E mais uma vez, eu estou falando isso, não é para você ficar pensando em quem está agindo assim, eu estou falando para você ver se você não está agindo assim, dentro das suas relações. Veja se você não está tentando, de alguma forma, se relacionar com pessoas dentro do seu trabalho só para tirar vantagem delas. Observe isso, eu estou falando para você, não estou falando para você analisar os outros, não. Porque a gente não tem como mudar ninguém, a gente tem como mudar nós mesmos. Então veja se não é você que está jogando sujo. Imagine, eu agora começo a pegar as pessoas que eu julgo importantes, porque eu tenho bons relacionamentos, relacionamento de pessoas que são conhecidas e que têm popularidade, e eu vou pegar essas pessoas e começar a levar para Campina Grande para ganhar o coração de Guto, para poder me aproximar de Guto, para ganhar alguma coisa. Jogar sujo, isso é jogar sujo só para favorecer o meu interesse. Eu não vou fazer isso. Não vou. Eu trato o Guto do mesmo jeito que eu trato você. Porque eu não trato o Guto para tirar vantagem, eu trato o Guto, que é o meu apóstolo, a partir de quem eu sou. E não a partir do que ele pode me oferecer. Bom, ontem à noite nós encerramos falando sobre amizades verdadeiras, né? E é curioso a gente pensar que o tradutor da Bíblia, a Mensagem, que é de onde eu tirei esses princípios aqui, com base na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele dizer, e eu quero ler de novo mais uma vez, ele diz assim, aleluia, só abrir aqui mais uma vez, só um minuto, nós vamos crescer juntos aqui. A Bíblia, a Mensagem está aqui, ele diz, faça-me um favor, concorde um com os outros, ame uns aos outros, sejam amigos de verdade. Esse foi o tema de ontem à noite. Amizades verdadeiras e sinceras são necessárias durante a nossa jornada, né? Construir essas amizades vão nos privar, né, muitas vezes, de passar por amarguras na vida. São pessoas que realmente estão dispostas a nos amar ao ponto de falar verdades que precisamos ouvir. São pessoas também que na hora da dificuldade vão nos abraçar com carinho e vão dizer, ei, fica tranquilo, eu estou aqui para te proteger. E são pessoas a quem nós podemos confiar as coisas mais importantes da nossa vida. Essas amizades reais e verdadeiras precisam ser construídas, né? E nós trouxemos pontos específicos ontem à noite para que se construam amizades sinceras e verdadeiras. Se você, porventura, não assistiu a nossa live de ontem à noite, ela está salva lá no nosso canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho, você pode acessar lá, aproveita, já deixa o seu like, aproveita e também se inscreve no nosso canal. Ou então também pelo IGTV aqui no meu perfil do Instagram. Depois de terminar essa live, você pode entrar e assistir a de ontem. Vai ser um prazer para mim fazê-lo. Bom, mas é curioso que o escritor da Bíblia, a Mensagem, depois de ele nos dar instruções, né, traduzindo os escritos do apóstolo Paulo, que diz, sejam amigos de verdade, o próximo ponto ele diz, não joguem sujo. E esse é um ponto importante para nós, né? Dentro do relacionamento cristão, eu preciso ser alguém honesto, né? Eu preciso ter honestidade. Eu não posso ser alguém que joga sujo, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas existem certos relacionamentos que, ao decorrer do tempo, você começa a perceber que as pessoas estão completamente mal intencionadas. Pessoas que se aproximam de outras apenas com objetivos de tirar vantagem. Isso é muito comum, infelizmente, né? A gente vê que mesmo dentro do ministério de Jesus, Jesus com 12 apóstolos, 12, teve um que o traiu, e Pedro, que era um dos seus melhores amigos, o negou diante da dificuldade, diante da pressão. Pedro, infelizmente, trazia realmente uma falha de caráter que foi realmente manifesto em um momento de dificuldade e pressão, né? A gente vê isso novamente quando na carta aos Gálatas a Bíblia diz que Pedro estava em Antioquia junto com o apóstolo Paulo e demais comitiva que ali residia, né? Comia junto com os gentios, tinha uma vida comum, uma vida fiel ao evangelho e às suas crenças, mas na chegada de alguns homens que vieram de Jerusalém da parte de Tiago, ele deu aquela dissimulada básica, fingiu que não conhecia ninguém, né? E saiu de perto dos gentios para não arrumar confusão, para se esquivar das suas responsabilidades de assumir, né, o seu posicionamento. Bom, ele deu apenas indícios daquilo que estava dentro do seu coração, uma vez que ele já tinha feito o mesmo quando foi confrontado por uma serva do sacerdote dizendo, ei, você, Pedro, estava com Jesus, não estava? E ele disse, eu nunca o vi e nunca o conheci, de uma forma dissimulada, por medo de enfrentar as suas crenças. Então pessoas às vezes fazem isso, e nem sempre é por maldade, às vezes é por pressões,
né, e acabam demonstrando a sua falta de caráter ou a sua falha no caráter. E nós precisamos realmente estar atentos a isso. Veja, o próprio Senhor Jesus, que era um homem santo e justo, teve os seus, infelizmente, falsos amigos, vamos botar dessa maneira, né? Veja, quando a gente olha para a situação de Judas, né, dentro do contexto de Jesus, a gente vai ver que Jesus investiu nele até o último segundo na expectativa de que ele mudasse de atitude, né, mudasse de motivação daquilo que estava em seu coração, o qual acabou levando ao extremo de entregar Jesus por algumas moedas de prata, né? E Jesus, através da traição de Judas, foi crucificado, espancado e morto. Bom, como esse era o propósito para a essência de Deus, alguns até acreditam que Judas tenha sido enviado por Deus para esse propósito. E obviamente que não é assim. Ele foi, de fato, enganado e envolvido pelo diabo. E aí tem gente que pode pensar, mas se Judas não tivesse traído Jesus, Jesus jamais teria morrido, e se Jesus jamais tivesse morrido, a gente não seria salvo. É óbvio que Jesus teria morrido de uma forma ou de outra. Aqueles que intentavam matar Jesus não precisavam de Judas. Usaram Judas como bode expiatório. Usaram Judas como uma porta para chegar até Jesus. Mas se Judas não tivesse traído Jesus, certamente Jesus teria sido morto da mesma maneira, né? Eles arrumariam um jeito de levar com certeza Jesus ao tribunal, julgá-lo de uma maneira indecente e condená-lo injustamente. E ele acabaria de uma forma ou de outra morrendo na cruz do Calvário. Isso é certeza absoluta. Então Judas tinha sim a oportunidade do arrependimento se quisesse e se tivesse realmente levado a sério todas as atitudes que Jesus teve para com ele de amor, né, em todos os aspectos. Pessoal, agora nós chegamos a 100 pessoas. Esse é o momento em que você vai lá e coloca o seu dedo no coraçãozinho, aperta para que eles subam aí de uma maneira relevante, para levar relevância também para o nosso conteúdo, né? E também lá no aviãozinho você coloca agora e faz aquele belo compartilhamento. Manda aí para todos os seus contatos que você puder, manda para 10, para 15, para 20, para 30, 50. Ontem eu estava à tarde na live das absolutas, né? E como eu estava participando como um espectador, no momento em que a minha esposa disse, ei, vamos compartilhar, eu disse, agora eu estou provando realmente daquilo que eu peço às pessoas para fazer todos os dias, e eu fiz o meu dever de casa, eu coloquei o dedo lá e comecei a compartilhar com aqueles que eram os meus contatos. Obviamente que eu compartilhei com as pessoas que me acompanham todos os dias, e aí eu vi todas elas entrando na live das mulheres absolutas, como a Vivi Calisto estava lá, como a Tassiana, o Milagre, sempre estava lá também. Então, me atenderam prontamente, né? Me atenderam prontamente no meu pedido e todas foram entrando. Então, façam o mesmo agora, né? Vão lá, vocês entrem aí agora e compartilhem com o máximo de contatos que vocês puderem para que a gente possa subir e ir subindo aí a nossa audiência de uma maneira sistematizada, né? Então, veja, Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos, né? E dentre eles estava Judas. E nós sabemos que no final da história, Judas acabou traindo Jesus por algumas moedas de prata. E eu estou falando sobre os relacionamentos. Uma forma de você ter uma atitude igual à atitude de Cristo é não jogando sujo com ninguém, né? Isso é bem interessante. E eu perguntei, será que você já teve alguma experiência? Eu quero que você interaja comigo agora. Você já teve alguma experiência de traição? Você já teve alguma experiência de amigos que se aproximaram apenas para levar vantagem? Conta aí para mim, eu quero saber, conta a tua experiência. Não pode ser muito grande, né? Tem que ser apenas em algumas palavras para que dê tempo a gente assistir ou ler aqui, né? E ter acesso. Mas me conta aí, você já viu isso acontecendo? Você acredita que isso é real? Isso é verdade? Podem existir pessoas que jogam sujo nos relacionamentos, pessoas que são falsas no relacionamento, pessoas que não são verdadeiras dentro dos relacionamentos. Me conta aí, né? Ruth Carvalho está dizendo, eu já, e chorando, né? Mostrando uma carinha de desespero, porque não é bom ser enganado, não é bom de forma alguma você sofrer dano com pessoas que você confia, né? Você investe, aposta, acredita e infelizmente pessoas acabam passando a perna, né? Mas eu quero trazer luz a uma coisa aqui para vocês. Bom, muitas pessoas estão dizendo que sim, já no passado, logicamente sim, nem gostaria de contar, as pessoas não querem contar isso, ou sim, fiquei muito tempo triste, pronto, fiquei entristecido, tive que sair e voltar. Bom, eu acho que é da live que deve ter caído aí, né? Mas enfim, pessoas já passaram por isso, pessoas já sofreram, né? Por pessoas que jogaram sujo, pessoas que realmente
infelizmente acabaram comprometendo, né, aquilo que poderia ser uma bela amizade, né? Eu conheço pessoas, irmãos, infelizmente, né, que contam histórias e colecionam problemas nessa área, né? De pessoas que jogaram sujo, pessoas que passaram a perna em negócios, pessoas que se aproveitaram das outras para tirar vantagem, né? Infelizmente isso acontece dentro da realidade. A grande questão de hoje, do que eu quero abordar, é que não seja você a pessoa a jogar sujo, né? Que todo mundo aqui já passou por situações como essa, certamente, mas certamente pessoas que estão me ouvindo agora já foram a pessoa que jogou sujo, né? Talvez a gente só olha para nós, porque quem joga sujo normalmente não o faz na intenção ou com a consciência da malignidade com que fazem. Às vezes acabam fazendo achando que estão fazendo correto. Pode ser que agora mesmo, em algum lugar, né, em algum lugar, de alguma forma, alguém esteja dizendo e falando que você que está me ouvindo jogou sujo com elas também. E você vai jurar de pé juntos que não, que você estava correto, né? Mas e se for você a pessoa que está jogando sujo? Será que a gente não precisa fazer uma autoavaliação todos os dias para ver se a gente realmente não está jogando sujo com as pessoas? Será que a gente não está usando de motivações equivocadas, erradas? Será que a gente realmente não está maquiando um relacionamento ou escondendo as verdadeiras motivações pelas quais nós estamos continuamente nos relacionando com as pessoas? Eu quero atentar para você não ser a pessoa que joga sujo. Eu tenho certeza que você já jogou sujo com alguém. Todos nós certamente já tivemos do outro lado também. E vamos jurar de pé juntos que não tínhamos a intenção de machucar ou de tirar vantagem ou de tirar proveito. Mas fato é que todo mundo diz que já teve uma experiência ruim, traumática. E se já teve, certamente você foi o pivô dessa história. Então, que a gente pare de julgar os outros, olhar para as pessoas e vamos olhar a partir de hoje para o nosso próprio umbigo. Afinal de contas, né, a fé que tens, tenha para ti mesmo. A fé que você tem deve servir para nortear a tua vida e não a vida dos outros. Né? A palavra que eu tenho ministrado aqui, ela é para nortear, para dar um prumo, né? Para botar em checklist a tua vida e não para você relembrar do passado e ficar chorando com o que as pessoas fizeram com você. Isso já passou, não tem jeito mais. O que eu quero é que você pegue aquilo que vai ser dito hoje aqui e comece a fazer uma autoanálise na sua vida para ver se você não está jogando sujo com alguém. Será que você não está sendo o pivô de pessoas se entristecerem por causa das motivações erradas que você carrega? Bom, essa é que é, de fato, o questionamento. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar, alguém aí já jogou sujo com outra pessoa? Ninguém vai ter coragem de se expor como se expuseram quando eu perguntei se alguém já foi alvo de sujeira. Eu posso arriscar perguntar? Posso, mas eu duvido que alguém se arrisque, né, em concordar. Ruth está dizendo assim, já aprontei retaliação, mas enganar... falsidade, não. Claro, ninguém vai assumir que errou, né? É difícil. Mas eu poderia até arriscar, me diz aí, né? Bom, parece que a Paty Oliveira está se expondo um pouco. Disse, eu já joguei sujo, né? Abre os meus olhos, alguém está falando isso. Né? A T. Nogueira levantou a sua mãozinha e disse já, o Jucinei também. Disse já, que bom, né? Porque quando a gente assume o próprio erro, a gente de fato está no caminho do acerto, né? A gente está caminhando para começar a acertar. E é nisso que nós precisamos ter. A vida do crente não é uma vida que deve ser vivida com base na análise do comportamento alheio, mas com base na análise do nosso próprio comportamento. Somos nós que precisamos olhar para nós mesmos e dizer, será que eu já joguei sujo com alguém? Será que eu já fui a pessoa que foi o pivô de outros derramarem lágrimas? É nisso que nós temos que focar para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não volte a ter esse tipo de comportamento tão danoso, tão prejudicial e tão nocivo, né, na vida humana. Nós precisamos estar atentos aí para nós não sermos o Judas da história. Porque quando nós olhamos para Judas, por exemplo, que esteve na mesa e que Jesus fez de tudo para honrá-lo na expectativa de no último momento ele se arrepender, depois de Jesus ter honrado ele tanto, não ter tirado ele da mesa. A gente dizer, mas o cabo também tem que ser muito ruim para fazer um trem desse. Deixa eu te dizer, Judas é todos nós. Judas é Marcelo, Judas é Elisiane, Judas é Alexandre, Judas é todos nós. Porque nós jogamos sujo com aquele que não merecia mesmo. Nós jogamos sujos com Jesus. Nós jogamos sujo com Deus. Nós jogamos sujo quando depois dele ter nos honrado de todas as formas, nós o traímos continuamente, dando as costas para aquilo que ele diz. Judas sou eu, Judas é você.
É isso que eu quero colocar foco em você. Não jogue sujo, não seja Judas. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós precisamos realmente estar convictos e conscientes de que estamos em um mundo que o diabo todo dia nos cobiça e tenta, assim como tentou Judas, assentar-se em nosso coração. E somos nós aqueles que vão dizer sim ou não para as tentativas do diabo. Todos nós estamos suscetíveis a dar ouvidos ao enganador. Então, precisamos estar atentos. Ao invés de ficar analisando a vida dos outros para ver se eles são Judas na nossa vida, a gente tem que olhar a nossa vida para não ser Judas na vida de ninguém. Né? Deixa eu te contar uma coisa sobre Judas, né? E talvez você se encontre um pouco mais dentro disso. A maioria dos teólogos, a maioria dos pesquisadores históricos, eles acreditam que a motivação de Judas em trair Jesus era apenas uma motivação política. Não era uma motivação vil pelo dinheiro, não era uma motivação declaradamente satânica, dele saber que o diabo é que estava por trás dessa história. Não, ele fez achando que estava fazendo o correto. Por quê? Porque depois ele abre mão das moedas, ele devolve essas moedas, né? E tomado de remorso, tomado de arrependimento talvez, né? Eu não acredito que seja um arrependimento. Se fosse arrependimento, ele talvez tivesse voltado para Cristo. Mas um remorso, tomado de remorso, ele acabou se matando. Então isso mostra, né, que as motivações dele não eram tão satânicas na cabeça dele assim. Ele acreditava de fato que por meio da sua traição ele iniciaria uma revolução. Agora, vamos analisar fatos aqui, né? Se ele já tinha isso, ele começou, quando foi chamado a apóstolo, ele já tinha no coração uma motivação escusa. Veja, ele sabia que Jesus estava chamando pessoas para dar continuidade à sua visão. Ele sabia. Jesus já tinha falado e já tinha explicado isso por muitas vezes. Por muitas vezes, né? Então, o objetivo de Jesus era esse. Ele chamou 12 para cooperar com a sua visão e não para estabelecer a sua própria visão ou tirar vantagem na popularidade de Cristo para fazer as suas próprias vontades. Porque foi isso que aconteceu. Judas quis pegar carona na popularidade de Jesus para levar a cabo aquilo que era o seu plano pessoal de revolução armada. Entenderam isso? Eu vou falar de novo. Judas, ele entrou para a equipe ministerial e participou do apostolado, mas no seu coração ele já tinha uma motivação individual, pessoal, quando Jesus chamou aquelas pessoas para cooperar com uma motivação ou com uma visão macro da história. Então veja que começa a coisa meio que inocente, meio que sem pretensões drásticas ou prejudicial, mas o desenvolver disso acabou levando Jesus para a cruz do Calvário. Então traga isso para uma realidade prática, pastor. Eu vou trazer, sabe? Tem pessoas que, por exemplo, eles chegam, eu vou dar o meu exemplo que é mais fácil, né? Eu sou um pastor, de certa forma, um pastor influente. E aí tem pessoas que dizem, eu não concordo com o pastor Marcelo, não. Não concordo com ele, mas acabam dizendo, mas eu me submeto porque Deus me deu uma direção. É mentira. Muitas vezes eles querem tirar vantagem da minha popularidade para estabelecer os seus propósitos pessoais. Só que isso vai dar problema. Isso mais cedo ou mais tarde vai ficar claro e escuso como ficou em Jesus. Judas morreu, mas Jesus levou o seu plano eterno adiante. Então perceba que isso é bem possível de acontecer. Né? Pessoas que se aproximam de outros para tirar vantagem. Pessoas que aproximam de outros com o objetivo de querer pegar carona na popularidade do outro para estabelecer os seus intentos. É isso que gera divisão. É jogar sujo. Jogar sujo é isso. Né? Eu não concordo, mas eu me submeto por um tempo a você para pegar carona na sua popularidade e então estabelecer a minha vontade. O que é isso? Jogar sujo. É jogar sujo. Isso é jogar sujo. E isso pode acontecer em todos os âmbitos da sociedade. Imagina dentro de casa, né? Dentro de casa, um irmão pode jogar sujo com o outro irmão, se aproveitando do irmão para tirar vantagem, para estabelecer as suas próprias vontades. Isso pode acontecer sem dúvida. Dentro do trabalho, isso acontece todos os dias. Pessoas que se aproximam de outra para poder tirar vantagem, às vezes não é da popularidade, mas das habilidades alheias, para por meio da habilidade do outro ele possa crescer, mas não está nem aí para a pessoa de fato. Né? Veja,
Jogar sujo é quando você não está interessado nas pessoas, você está interessado no que elas podem te oferecer, seja de cunho material, profissional, de habilidades ou mesmo emocional. Isso é jogar sujo, é você não ser honesto. Faça uma autoavaliação agora dos seus relacionamentos e veja que eu tenho certeza que você vai contar alguns relacionamentos que você hoje tem em prática na sua vida, que você só está nele para tirar vantagem. Faça uma análise, por um minuto. Seja honesto com você, não é comigo que você tem que ser honesto, não é com você. Faça essa análise de caráter e veja se você não está em alguns relacionamentos hoje ou submetido a algumas relações só para tirar vantagem. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de você. As pessoas, o problema é delas se elas agem assim, eu não posso mudar. Jesus não mudou quem ele era porque Judas era assim, nem tirou Judas da mesa da ceia. Veja que Jesus já sabia lá em João capítulo 13. Em João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus já sabia que Judas ia o trair. O diabo já tinha posto no coração de Judas para trair Jesus. E ainda assim Jesus o colocou na mesa, não o tirou da mesa. Jesus lavou os pés de Judas como lavou de todos os outros discípulos. Então não importa o que os outros traidores estão fazendo. Eu estou falando de você. Esquece por um minuto os outros e pensa em você. Pensa na sua relação com todas as pessoas hoje e vê se você não está nelas para tirar vantagem. Deixa eu te dizer, eu conheço pessoas no meu ciclo íntimo, do meu meio, que só estão do meu lado porque querem alcançar os seus objetivos pessoais. Pastor, o senhor sabe e permanece com essas pessoas? Sim, porque o comportamento errado delas não muda o meu. A minha expectativa é que eles mudem. Mudem. E, invariavelmente, essas pessoas às vezes me questionam, dizem, por que eu não estou crescendo? E quer que eu te diga? Eu falo honestamente. Eu digo, porque seu coração não está na visão. Seu coração está nos seus objetivos. Seu coração está nas suas vontades. Isso é jogar sujo. Isso é jogar sujo. Né? Imagina, você começa a congregar numa igreja e o pastor te coloca líder de um determinado departamento ou área da igreja. Aí você começa a usar da popularidade para ganhar seguidores para você, para abrir a sua própria igreja. É fácil de ver isso. Só tem uma coisa, Deus não é injusto. Quem está fazendo isso está dando as mãos para o diabo. Está andando de mão dada com o diabo. E não vai sair do canto. E a pessoa passa ano, sai ano, e as pessoas crescem, e pessoas passam, pessoas que trabalharam com ele naquele departamento subiram, se tornaram pastores, estão à frente da igreja, e ele continua lá, do mesmo jeito. Por quê? Porque as suas motivações não estão centradas no todo, estão jogando sujo, estão aproveitando o todo para se favorecerem. É isso que acontece. E mais uma vez, eu estou falando isso, não é para você ficar pensando em quem está agindo assim, eu estou falando para você ver se você não está agindo assim, dentro das suas relações. Veja se você não está tentando, de alguma forma, se relacionar com pessoas dentro do seu trabalho só para tirar vantagem delas. Observe isso, eu estou falando para você, não estou falando para você analisar os outros, não. Porque a gente não tem como mudar ninguém, a gente tem como mudar nós mesmos. Então veja se não é você que está jogando sujo. Imagine, eu agora começo a pegar as pessoas que eu julgo importantes, porque eu tenho bons relacionamentos de pessoas que são conhecidas e que têm popularidade, e eu vou pegar essas pessoas e começar a levar para Campina Grande para ganhar o coração de Guto, para poder me aproximar de Guto, para ganhar alguma coisa. Jogar sujo, isso é jogar sujo só para favorecer o meu interesse. Eu não vou fazer isso. Não vou. Eu trato o Guto do mesmo jeito que eu trato você. Porque eu não trato o Guto para tirar vantagem, eu trato o Guto, que é o meu apóstolo, a partir de quem eu sou. E não a partir do que ele pode me oferecer. Os seus relacionamentos são baseados em quem você é ou na vantagem que você pode tirar. Bom, chegamos mais uma vez agora a 130 pessoas nos acompanhando. Eu acho que se agora a gente colocar o dedo aí com força no coraçãozinho e fizermos mais uma rodada de convites aí, a gente pode mais uma vez chegar a 150, 160, 170, que tem sido a média que nós temos alcançado todos os dias, né? Vamos lá, coloquem um dedo aí e façam mais uma boa divulgação para que a gente ganhe popularidade e aumente o nosso alcance, né? Então veja, não jogue sujo.
Então veja, Judas tinha um interesse, e o interesse dele era fazer uma revolução. Ele era provavelmente do partido dos Zelotes. Ele queria, as intenções dele, entre aspas, possivelmente não eram tão ruins assim, mas o método usado foi demoníaco, né? Buscou apenas os seus próprios interesses ao ponto de ter coragem de entregar o seu amigo. Você talvez, né, tenha já pensado em entregar um amigo com o objetivo de tirar vantagem. Pensa sobre isso um pouco e achando que estava fazendo a coisa certa. Pensa um pouco sobre isso. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava orando e o Senhor falou, eu falei, Senhor, eu preciso dar uma estruturada melhor na minha liderança como igreja. Eu preciso estruturar melhor a minha liderança como igreja. E o Senhor falou comigo, Marcelo, estude sobre por que os prédios desabam. Falei, não estou entendendo. Ele disse, estude e descubra por que os prédios desabam. Falei, tá bom, eu vou estudar, mas eu não estou entendendo nada. E eu comecei a estudar, comecei a fazer pesquisas na internet, descobrindo por que os prédios desabam. E eu descobri algumas coisas interessantes. Muitos prédios desabam no Brasil e no mundo. E por motivos variados. Mas algumas coisas se repetem continuamente. Se repetem. E eu descobri algo interessante. Por que os prédios desabam? O primeiro motivo, por uma falta de fundação. Por uma falta de base sustentável. Veja, quando você quer construir, eu construí recentemente, aqui em Belo Horizonte, para uma das nossas congregações, um prédio de 4 andares. Ou seja, se você botar 3 metros por andar, 3 vezes 4, 12 metros de altura aproximadamente. Então veja, 12 metros de altura. Quando eu fui construir esse prédio, eu fiz um projeto arquitetônico e eu achava que o projeto arquitetônico era suficiente para levantar o prédio. Depois eu descobri que eu precisava fazer um projeto de fundação ou de estrutura, né, estrutural. Procurei então um calculista, engenheiro calculista. E ele fez de fato um projeto para mim e eu descobri algo interessante. Para que eu construísse aquele prédio de 4 andares para cima, eu precisei fazer estruturas de 12 metros para baixo, aproximadamente. De estacas, de pilares que dessem sustentabilidade ao crescimento que eu queria para cima. Então veja, isso me mostra uma coisa interessante, que se eu quiser um crescimento saudável, eu preciso ter uma estrutura fundamental bem resolvida. Agora veja, esse prédio já tem 4 andares. 4 andares. Se eu quisesse aumentar esses andares, das duas uma, ou eu cavava mais para baixo, e agora não haveria mais possibilidade, porque já estava pronto, ou eu aumentaria a base lateralmente. Eu não posso construir um prédio só para cima. Para que ele cresça para cima, ele primeiro precisa crescer para os lados. E isso me ensina muita coisa dentro das relações humanas, dentro dos relacionamentos. É que eu não posso apenas ter crescimento na vertical, eu preciso também do crescimento horizontal, porque uma coisa está da estabilidade à outra, né? Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer relacionalmente, e eu posso usar isso para várias questões da minha vida. Esse foi um dos fatores que eu descobri porque que os prédios, de fato, eles desabam. Outro motivo pelo qual os prédios desabam, eu descobri no Rio de Janeiro, por exemplo, que um determinado construtor lá usou areia da praia para construir um prédio. Areia da praia. Então o material aplicado sendo ruim pode botar em risco toda a estrutura. Uma peça errada, um material errado no lugar errado pode realmente comprometer toda a estrutura. Veja, e às vezes nem precisava ser o material trocado ou errado, mas às vezes, por exemplo, um excesso de areia e uma necessidade de cimento compromete. Um excesso de cimento e uma necessidade de areia compromete. Então você tem que ter equilíbrio. Tem que ter pessoas certas nos lugares certos para que as coisas funcionem bem. Sabe, quando tudo cresce, né? Quando você tem uma estrutura relacional que ela cresce, seja ela na empresa, seja ela na família, seja ela na igreja, seja ela onde for, e ela precisa crescer, você vai entender que à medida que as coisas crescem, você precisa delegar funções a pessoas que sejam habilitadas para aquelas funções específicas. Você não pode colocar de qualquer jeito. Eu vou pegar o exemplo de igreja para mim, porque é o exemplo que eu trato todo dia. Mas, por exemplo, quando você começa numa igreja,
ninguém sabe coisa alguma, é todo mundo muito novo, né? A igreja é pequenininha. Então a pessoa diz, eu gosto, eu sonhei minha vida inteira em cantar. E acaba que você dá a oportunidade de que as pessoas cantem. Mas elas estão ali enquanto os profissionais não chegam. Quando os profissionais chegam, você precisa colocar o material certo no lugar certo. Né? Não, mas é para Deus serve qualquer coisa. Ao contrário, porque é para Deus é que não serve qualquer coisa. Imagina, se eu faço um prédio para o mundo e eu faço com segurança, por que para Deus eu vou fazer um prédio que não tenha segurança? De jeito nenhum. Eu preciso colocar pessoas certas no lugar certo para que as coisas se estruturem de maneira correta. Então, se você, porventura, está dentro de uma estrutura funcional de relacionamentos e alguém tira de você algo que você gostava muito, mas que não tem tanta habilidade, não fique chateado não. Talvez você seja a areia da praia do prédio que vai desabar. E alguém sabiamente está removendo você antes que um desastre aconteça, né? Pense bem sobre isso. Você pode ser exatamente a areia da praia que compromete uma estrutura funcional. Então, não tente considerar a si mesmo com mais habilidade do que o que você de fato tem. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 3. Ele diz, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que de fato você deveria ter. Antes, seja com moderação. Ou seja, cada um tem de si mesmo um conceito equilibrado. Se eu não sei cantar, deixa para quem sabe. Se eu não sei pregar, deixa para quem sabe. Né? Vamos atuar na nossa área de expertise, na nossa área que a gente realmente tenha habilidades dentro disso, para que nós não sejamos a areia da praia dentro de uma estrutura que desmorona. Né? Porque a gente está sempre, mais uma vez, analisando o que o outro está fazendo. Mas a gente não acha que a gente nunca vai ser a areia da praia. Talvez seja exatamente você a areia da praia. E esse é o momento de você largar certas coisas que você anda fazendo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja aonde for, você tem que realmente atuar na sua área que você tem a expertise para fazê-la. Então esse é outro motivo pelo qual as estruturas desabam. Agora, a terceira, que foi curioso, e esse para mim é uma das maiores reflexões, e eu quero levar isso para você, é o seguinte, é que quando você compra um prédio ou uma sala comercial em um prédio, você não comprou uma propriedade, você comprou parte de um todo. Quando você compra um apartamento em um prédio ou uma sala comercial, você não está comprando uma propriedade, você está comprando uma cessão de direito de um todo, uma parte de um todo. Quando você compra algo nesse sentido, seja apartamento, seja sala comercial, você na compra também assina uma convenção do condomínio. E nessa convenção, ela traz regras de convivência, regras de relacionamento, regras de tudo quanto há para que haja realmente um bom aproveitamento de toda essa estrutura. Você precisa se comprometer com o todo. Você não pode entrar num prédio achando que você é dono, que você tem o direito de fazer o que você quiser porque você pagou por ele. Se você fizer isso, você compromete. Veja, aconteceu isso no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi Rio de Janeiro ou foi São Paulo, mas acho que foi Rio de Janeiro. Alguém comprou uma sala comercial. Comprou a sala e chega lá e disse, eu quero transformar a sala comercial que eu comprei na sala mais linda desse prédio. Quero torná-la ampla, bonita, maior, mais espaçosa. E aí ele foi lá e fez o quê? Arrancou uma coluna de sustentação daquele prédio. Foi só na sala dele que ele tirou a coluna. Foi lá e tirou aquela coluna para tornar mais ampla a sua sala. E o que aconteceu? Por causa da sua negligência, ele derrubou a estrutura inteira. Por causa do seu egoísmo. De pensar apenas em si mesmo, de jogar sujo contra o patrimônio de todos que estavam ali. Ele jogou sujo, ele foi contra as ordens, ele foi contra a convenção do condomínio. Ele jogou sujo e ele derrubou e causou dano e prejuízo a muita gente. Agora veja, parece loucura, é louco isso. Mas isso é o que acontece quando alguém no meio de um núcleo social pensa apenas em si mesmo. Eu fico pensando nisso em pessoas que moram dentro da mesma casa, por exemplo, moram todos dentro da mesma casa, mas ele compra a internet e quer botar só no quarto dele, porque é ele que está pagando. Veja que coisa interessante. Ele paga a internet e ele acha que porque ele que paga a internet, ele tem o direito de botar o roteador dentro do quarto dele. Ei, você está sendo tão negligente quanto o cara aqui que derrubou o prédio inteiro. Está jogando sujo.
Quando você faz parte de uma empresa, que você, às vezes, esconde informações para que só você ganhe. Aí você bate meta e os outros 19 funcionários não batem. E você acha que porque você bate, você sustenta a empresa. Só que a empresa vai quebrar por causa da sua negligência. E por causa da sua negligência, a empresa quebra e você é demitido. Por quê? Porque aí você está jogando sujo. Porque aí você está buscando só seus próprios interesses. Você tem que trabalhar na coletividade. Você tem que trabalhar para o todo e não apenas para você. Eu quero ir além. Eu já falei da família, já falei do trabalho, quero falar da igreja, por exemplo. Você é líder de um departamento e você puxa atenção só para o seu departamento. Né? Pessoas que dizem assim, ah não, eu sou do departamento, eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que Cristina Monteiro está aí, não faz isso, a gente já conversou 1 milhão de vezes sobre isso. Mas você é de missões, e aí quando você vai em missões, você diz, olha gente, eu acho um absurdo, porque a igreja não investe em missões, eu quero que vocês peguem toda a oferta de vocês e dê para missões, porque na verdade missões é uma obra, uma causa nobre da igreja, a gente precisa investir tudo em missões. E aí pega todo o dinheiro da igreja e converte para missões. E ele se esquece que se o dinheiro da igreja for todo para missões, a igreja quebra. E se a igreja quebra, o missionário também quebra. Então não dá para você pensar só no seu umbigo, na sua parte. Você faz parte de um todo. Você está, de fato, sendo egoísta e jogando sujo quando você está promovendo apenas o seu nome, quando você está promovendo apenas o seu departamento, quando você está promovendo apenas o seu bem-estar e não está nem aí para a sociedade à sua volta, para a coletividade. Isso é jogar sujo. Não jogue sujo. Sabe por que Judas morreu? Porque jogou sujo. Ele sabia, se Jesus no dia que chamou ele, dissesse, Jesus é o seguinte, você vai fazer uma revolução armada? Jesus disse, não, minha revolução é pacífica. Disse, olha, eu creio em revolução armada. Jesus ia dizer, então, ó, por favor, você está fora. Ou então Jesus ia dizer, tudo bem, eu assumo o risco. Mas ele tinha que ser honesto com Jesus. E ele não foi. Ele ficou escondendo uma motivação, ó, 3 anos e meio. Será que você não está envolvido em núcleos sociais, que você está maquiando as suas verdadeiras intenções? Será que você não está realmente fazendo coisas em um grupo social, se aproveitando desse grupo ou da influência dele para promover apenas o seu bem-estar? Faça uma análise para você mesmo. Se aquilo que você está fazendo hoje em grupo não é buscando só apenas os seus próprios interesses. Se você está fazendo isso buscando seus interesses, você está jogando sujo. Você não está sendo leal. Você não está sendo honesto. Seja honesto. Né? Se você está numa igreja, chega para o seu pastor e diga, ó pastor, eu estou aqui, mas minha intenção de fato é abrir uma igreja. Se seu pastor é um pastor visionário, vai dizer, amém, eu quero te ajudar, vamos para cima, eu vou cooperar com você. Mas se não, ele vai dizer, talvez, ó cara, então é melhor você procurar outro lugar. Mas seja honesto. Seja honesto. Quando eu vejo pessoas que estão dentro de um grupo social e fala dos seus próprios membros, tá jogando sujo. Tá jogando sujo. Quando alguém é parte de uma família e fala mal dos seus próprios familiares, tá jogando sujo. Quando alguém faz parte de um trabalho e fala mal da empresa, tá jogando sujo. Quando alguém está dentro de uma igreja e fala mal da sua liderança, tá jogando sujo. Tente imaginar por um minuto o discurso de Judas com as pessoas a quem ele entregou Jesus. A Bíblia não narra esse fato, mas tente trazer para sua memória. Tente trazer um pensamento sobre isso. Como foi a conversa? Você acha que ele chegou dizendo, ó, Jesus é um homem maravilhoso, mas ele veio para morrer pela humanidade. Então tenha cuidado com ele, ele vai estar em tal lugar. Pegue ele com cuidado, porque a missão dele é nobre. Você acha que Judas falou isso quando foi entregar Jesus? Vamos ser sinceros. Me respondam aí. Interajam comigo. Você acha que Judas teve esse discurso com Jesus, acerca de Jesus? Estou esperando sua resposta. A Tarse disse jamais. Alguém chorando, alguém dizendo não. Pois é, talvez o discurso que Judas usou na hora que entregou Jesus tenha sido o mesmo discurso que você usa todos os dias para falar mal dos seus líderes. Talvez seja o mesmo discurso que você usa todos os dias quando você está em secreto com a turminha do fala mal, né? Dos espanta-bolinho.
Talvez o discurso de Judas seja muito semelhante ao que você usa quando você está falando mal das pessoas. Quando você jura, né? Eu estou aqui para defender o correto. Porque é sempre assim. É sempre assim. O populista nunca chega de cara dizendo eu estou aqui do lado do diabo. Ele sempre tem um argumento poderoso para mostrar as injustiças de que outros estão cometendo. E você cai na conversa. Ou talvez você seja esse, né? Nós estamos falando de relacionamento cristão, estou falando de comportamento, estou falando do que você deve e como deve fazer as coisas. E fazer uma autoanálise. Se você não está sendo realmente a pessoa que você não quer que ninguém seja com você. É por isso que a Bíblia diz que você deve fazer com os outros o que você espera que façam com você. Se você é alguém que fala mal, que questiona, certamente você vai receber isso e não vai ser na mesma medida não. Vai ser em medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes. Aleluia. Sim ou não? Não jogue sujo, disse a tradução da Bíblia, a mensagem da carta de Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 1 a 4. Esse é um dos princípios de convivência e de relacionamento. Não jogue sujo. Seja honesto. Seja sincero. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes pessoas chegam para mim e dizem, olha, eu tenho um chamado para tal ministério e até hoje eu estou na igreja e nada aconteceu. E eu disse, olha, quem levanta é Deus. Se você não foi levantado, é Deus que está resistindo você. Mas como é Deus que levanta? Não, mas não é o pastor. Não, o pastor apenas obedece. O pastor apenas é obediente à voz do Senhor. Se o Senhor disse levante, ele levanta. Se o Senhor disse não levanta, ele não levanta. Aí a pessoa diz para mim, mas eu não confio no meu pastor. Bom, se a pessoa diz eu não confio no meu pastor e está congregando nessa igreja, ele é forte candidato a ser Judas. Ele é forte candidato. Ele está dizendo, eu não acredito na visão do meu pastor. Judas não acreditava na visão de Jesus. Por isso traiu. Você é um forte candidato a ser Judas. Deixa eu te dizer, se você não confia no seu pastor, o que é que você está fazendo nessa igreja? Me diga, você está permitindo o diabo assentar-se em seu coração. É só isso. Se você não concorda com a empresa que você trabalha, saia de lá, tome vergonha na cara e pare de ser um crítico safado e vá arrumar outro emprego, rapaz. Ou moça, sei lá quem. Vamos ser honestos, não joguem sujo. Quando você está num lugar e você não concorda e só vive falando mal por trás, você é um forte candidato a ser Judas. Tente pensar no discurso de Judas quando foi trair Jesus. Sabe, é porque assim, ele é muito pacífico, cara, aquela historinha dele lá, eu mesmo, eu não acredito naquilo não. Eu acho que nas ocultas ele está levando vantagem. Certamente ele deve ter detonado Jesus por trás. Ele deve ter detonado, falado mal até de Jesus por trás. Agora, o comportamento errado de Judas não mudou o comportamento de Cristo. Ele permaneceu fiel. E aí, se você é alvo desse tipo de comportamento nocivo, né, degradante, não altere o seu comportamento por causa dessas pessoas. Elas por si só acabam se matando. Pode ficar tranquilo. Você pode até ser crucificado por elas, mas depois será glorificado na sua ressurreição. Agora elas vão acabar se matando e vão para o inferno. Pode ter certeza disso. Então fiquem em paz e não retribuam o mal com o mal. Retribuam sempre o mal com o bem. É isso que você deve fazer todos os dias da sua vida. Viu? Aleluia. Portanto, não joguem sujo, não sejam egoístas, não busquem o seu próprio interesse. Lembre-se que você está submetido a uma visão maior do que você. Você está sempre trabalhando para cima e servindo para baixo. Você está sempre se submetendo para cima para servir para baixo. É assim. Uma geração fala a outra geração. Quem constrói, constrói para alguém. É sempre assim, nós estamos aqui com esse objetivo de servir e não de ser servidos, e não de buscar os próprios interesses, e não de autopromoção. Nós não somos os que buscam autopromoção, nós não precisamos disso. Nós somos do reino, nós somos filhos de Deus, nós já fomos promovidos quando ressuscitamos. Nós já temos a vitória em Cristo. Portanto, você não precisa disso. Não precisa disso. Aleluia. Não precisa disso. Seja
honesto, seja justo, seja fiel, né? Desenvolva boas amizades e não jogue sujo. Não seja egoísta, porque isso pode realmente destruir toda uma estrutura. Depois que eu estudei sobre por que os prédios desabam, o Senhor disse, pronto, agora você entendeu? Eu disse, agora eu entendi. Ele disse, comece a fazer as alterações necessárias dentro da sua estrutura como igreja, para que você realmente possa ter segurança de construir um prédio maravilhoso que eu tenho para você. E aí eu comecei a pensar nas fundações, comecei a fazer troca de papéis, tirar pessoas daqui e colocar para lá, ou seja, corrigindo os materiais para que estejam no lugar certo e principalmente eliminando qualquer foco de individualismo dentro dos departamentos, ministérios ou ministros que haviam dentro da igreja. E orando a Deus, Senhor, que o Senhor tire aqueles Judas que se infiltram cotidianamente no meio da nossa sociedade. E graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, tem nos favorecido todos os dias para que cresçamos de forma saudável, sustentável e que não corramos risco. Porque quando nós colocamos em risco desabar uma estrutura, vidas vão ser consumidas por esse desabamento. E isso nós não queremos ser culpados da morte de muitos inocentes. Que Deus possa nos guardar e nos proteger e principalmente que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a refletir sobre tudo isso, sobre nós mesmos. O que eu estou falando aqui não serve de parâmetro para você julgar A, B ou C ou o que fulano fez com você durante a sua jornada, mas o que você fez com outros e como você tem se comportado nos seus núcleos sociais, né? Então, faça dessa maneira. Chegamos no final de mais uma live, né? Que foi para mim maravilhosa também. E agora é hora da gente abrir a nossa caixinha de minhocas. E eu vou chamar ele, né? Pedro Pacífico Carvalho, cadê você? Venha para cá. Nós temos muitas perguntas na nossa caixinha de minhocas hoje e eu quero trazer resposta para todas. Você me ajuda? Abra aí comigo, Pedro. Eu só leio, o senhor que responde. Como você percebe que a pessoa só está do seu lado por interesse pessoal? Qual é o objetivo de você perceber isso? Não faz sentido nenhum, você não tem que perceber nada disso. As pessoas é que têm que se mancar e se estiverem fazendo isso, mudar o seu comportamento, porque se não mudarem, vão morrer. Veja, Jesus nunca mudou o seu comportamento. Obviamente que no decorrer da jornada, a pessoa vai dar indícios de que isso vai acontecer. Ela vai mostrar por características, mas isso não deve ser motivo de você mudar com elas. Você não age com essas pessoas a partir do que elas pensam, fazem ou vão fazer com você. Você age com elas a partir daquilo que você é. Isso é que é importante para você. Então não tem que ficar procurando saber se a pessoa vai, para você não ficar doido. Faça a sua parte. Haja como alguém que busca a coletividade. Haja como justo. Ande retamente. Não jogue sujo. Desenvolva boas amizades e isso basta. Não precisa você ficar medindo ninguém. Porque com a vara que você medir, você vai ser medido também, né? Então esquece o que os outros estão fazendo e pensa no que você está fazendo. Isso é mais importante do que tentar descobrir se alguém vai te trair ou não. É saber se você tem capacidade de trair alguém ou não. Próxima pergunta. Pastor, como lidar com líderes mentirosos e liderados mentirosos? Bom, da mesma forma como você lida com líderes verdadeiros e liderados verdadeiros. Primeira coisa, já falei aqui. Se você acredita que o seu líder é mentiroso, o que você está fazendo lá? Sai de lá, pô. Vai para outro canto, você está amarrado lá. Você está obrigado. Ah, mas foi Deus que me mandou. É mentira. Isso é conversa fiada. Você não tem coragem. Às vezes as pessoas são fofoqueiras, gostam de contenda, gostam de fazer todo tipo de inferno. E aí fica usando os outros como desculpa, né? Porque quem realmente é correto, é justo, mas está num lugar onde as pessoas são mentirosas, ele sai de lá. Eu não fico. E ainda eu vou te dizer uma coisa. Eu acho difícil Deus dizer, não, eu quero que você fique lá. A gente carrega sempre um estigma de o justiceiro. Estou aqui porque Deus me mandou. Deixa eu te dizer. Não é a folha que vai mudar a árvore. Não é a folha que muda a árvore. O que isso quer dizer? Vou te dizer que não adianta você querer ser justiceiro se você não é o cabeça daquele lugar. Você não vai conseguir mudar aquele lugar. Se você está num lugar, você não é cabeça, você é só folha, e você se sente incomodado porque você não concorda, saia de lá. Saia de lá e vá para outro canto. Agora, se você é alguém que está buscando uma igreja perfeita, eu vou te dizer, se você já passou por 2 ou 3 e já saiu porque acha que lá não é perfeita, comece a se analisar, porque acho que talvez a imperfeição está em você. As igrejas podiam até ser perfeitas, mas quando você chega, a imperfeição chega, então vai dar problema.
Eu costumo dizer o seguinte, que eu nunca conheci a igreja perfeita, porque todas as vezes que eu chego numa igreja, ela se torna imperfeita. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Então, não vai adiantar eu buscar a perfeição. Cada um fazendo a sua parte, a gente não vai ter tempo de olhar para os outros, né? A gente cala a mentira falando a verdade. Não é apontando o erro de ninguém, não. É fazendo a nossa parte. Próxima pergunta. Como você percebe que a pessoa só... Não, essa já foi. Se você sabe, por várias testemunhas, pessoas que uma pessoa fala mal de você, do seu pastor, destruindo a sua imagem perante as pessoas, como você age? Veja, se alguém chega pra mim e diz assim, ó, fulano, rapaz, o pastor Marcelo, lógico que eu não vou falar de mim mesmo, ninguém vai falar de mim mesmo, mas ó, chegar pra mim e dizer, rapaz, Guto fez, que Guto é o meu líder, né, o meu apóstolo lá, fez isso, eu digo, foi mesmo? Foi, beleza. Na primeira oportunidade que eu tiver perto de Guto, eu vou pegar essa pessoa, vou botar na frente de Guto, vou dizer, ei, fala aqui pro Guto, fala aqui pra Guto, o que você falou pra mim. Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer algo pra você aqui, pra você entender. Quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Vou falar de novo. Quando Pedro fala sobre Paulo, a gente conhece mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Não me assusta pessoas falarem mal de mim, porque falaram mal de Jesus. Paciência, não é? Então não me assusta as pessoas falarem mal de mim. Sabe o que é que me assusta? É pessoas que eu amo, que dizem que me ama, chegar pra mim e dizer que pessoas falaram mal de mim pra elas. Porque se você diz que me ama, qual é a liberdade que você está dando para essa pessoa falar mal de mim para você? Né? Sabe como é que fofoca acaba? Ah, não, porque na igreja tem muita gente linguaruda, mas tem muita gente orelhuda também, que gosta de ouvir. Tem quem gosta, só tem fofoqueiro porque tem gente que gosta de ouvir fofoca. Não é? Acabe com a fofoca, seja você o exterminador de fofoca. Quando chegar perto de você alguém falando mal, seja do seu pastor, do seu líder, de quem quer que seja, pega essa pessoa pelo braço, vai lá e conta pro seu líder. Porque aí esse seu líder vai confrontar essa pessoa e aí ela vai poder falar na cara se é verdade ou se não é verdade. Simples assim. Não é? Aí acaba com a fofoca. Você não acha que não tem um monte de gente que fala mal de mim? Tem, meu filho. Falam mal. E eu vou te dizer mais, eles se apoiam para falar mal de mim em coisas que talvez sejam até verdade. Não da forma deles, porque eles falam da forma que eles querem. Né? Mas talvez em um fato isolado, fora de contexto, uma palavra solta, um caso que não ficou explicado. E as pessoas se aproveitam disso para tecer as suas teias da maldade, né? Não é à toa que a Bíblia diz que 6 coisas Deus detesta e uma ele abomina, né? Depois nós vamos falar sobre esse texto. Aquele abomina é irmãos que semeiam contenda entre os irmãos. Veja, tem tanta coisa para Deus abominar. Deus poderia abominar o adultério, Deus poderia abominar o homicídio, Deus poderia abominar a pedofilia. Tanta coisa para Deus abominar. Mas a Bíblia diz que ele abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Fofoca. Fofoqueiro. Isso Deus abomina. Então, não tem que lidar de outra maneira a não ser realmente. Agora, se a pessoa é uma pessoa que só fala mal dos outros, para que você está andando com ela? Vai andar com gente tóxica? Não, vou andar com pessoas que me botam para cima. Eu não quero andar com gente tóxica. Se alguém chegar para mim e dizer, olha, eu vou te contar isso, eu não quero saber não. Se você só está aqui para me contar fofoca, você pode procurar outro, eu não tenho interesse de andar com você não. Corta, ó, na alta. Isso se chama amor firmeza. Nós já falamos sobre isso. Eu prefiro ficar 5 minutos de cara vermelha do que o resto da vida de sorriso amarelo. Falo na lata, chamo e falo. Próxima pergunta. Estou decepcionada com meu esposo. Só tem amizade com mulheres que andam nuas em redes sociais. Desnecessário O comentário. qualquer comentário meu, né? Próxima pergunta. Pastor, me ajude. Quero ter comunhão com Deus, mas não estou conseguindo.
filha, por que não? A comunhão com Deus é comunhão com a palavra. O problema é que as pessoas querem sentir. Ah, eu quero sentir Deus. Você não tem que sentir, você tem que crer. Né? A Bíblia diz que aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Como é que eu me aproximo de Deus? Me aproximando da palavra. Quando eu estou lendo a Bíblia, né, o Novo Testamento, eu estou entendendo que Deus é real, que Deus existe. E que por meio dele eu posso ser abençoado. Esse único comportamento já basta. Se todos os dias eu dou ênfase na palavra, se todos os dias eu busco a palavra, eu estou tendo comunhão com Deus. Né? E é esse conhecimento que vai me levar a um outro tipo de comunhão mais íntima, que é o relacionamento, o conversar, o ouvir. Né? Eu falo com Deus através da oração e eu ouço a Deus através da palavra ou do Espírito. Mas essa questão de basear essa comunhão em sentimento, em arrepios, isso tudo é folclore, isso tudo é apenas misticismo. Você precisa da palavra, seja cheia da palavra, então você será cheia do Espírito, tá bom? Gente, chegamos no final de mais uma live. Eu quero mandar um abraço para você, um beijo no seu coração e um convite especial para a gente se encontrar logo mais às 23 horas aqui com você. Beijo e até lá. Tchau.